Você já parou para pensar que talvez Deus não goste de pedidos? Que talvez o que Ele realmente está esperando de você não seja mais uma oração de desespero, mas uma posição ousada de fé? E se eu lhe dissesse que o céu não responde às súplicas, mas à autoridade, que o mesmo Deus que criou o universo não é movido por lágrimas de medo, mas pela convicção inabalável daqueles que sabem quem são nele? E se eu lhe dissesse que toda vez que você continua pedindo Deus por favor, o céu permanece em silêncio porque Deus já lhe deu o poder de comandar? Que talvez o silêncio que você está ouvindo não seja rejeição, mas um lembrete de que agora é a sua vez de falar com a autoridade de um filho, e não com a impotência de um servo. Há um mistério escondido aqui, uma lei espiritual que poucas pessoas entendem. Deus não responde a pedidos. Ele responde a posições. E aqueles que descobrem essa verdade param de viver como vítimas e começam a caminhar como reis e rainhas sob um propósito divino. Nos próximos minutos, você descobrirá a base bíblica dessa verdade. Você entenderá por que algumas pessoas passam a vida inteira orando e nunca veem resultados enquanto outras decretam, permanecem firmes e veem montanhas se moverem. Porque o céu responde à fé, não ao medo. Deus não se impressiona com o volume da sua voz, mas com o seu alinhamento com Ele. Antes de começarmos este estudo, quero que você faça algo simples mas poderoso. Vá nos comentários e digite esta frase: eu escolho me posicionar antes de pedir. Isso não é só um comentário. É uma declaração. Cada vez que você escrever isso, estará quebrando o ciclo da passividade espiritual e entrando na autoridade que Deus já colocou em suas mãos. E já que está aí, dê um like neste vídeo. Quando você faz isso, não está apenas apoiando uma mensagem, está ajudando a espalhar verdade. Quanto mais você interage, mais essa palavra alcança outras pessoas que precisam parar de implorar e começar a crer. Há milhares de pessoas vivendo em paralisia espiritual que podem despertar hoje por causa de você. Se você já é inscrito neste canal, parabéns. Você já está caminhando em propósito. Você está escolhendo se cercar de fé, revelação e maturidade espiritual. Mas se você ainda não é, deixe-me ser honesto com você. Você está perdendo algo precioso. Porque este não é só um canal, é um movimento. Uma família de crentes que decidiu parar de viver por emoção e começar a viver por revelação. Muitas pessoas não têm uma igreja por perto ou um pastor para guiá-las diariamente. É por isso que este espaço existe, para acender sua chama espiritual todos os dias. Então, vá em frente e comente paz em Cristo para selar seu compromisso. Inscreva-se e vamos caminhar juntos em fé e poder. Fique comigo até o final, porque a penúltima lição nesta mensagem pode ser exatamente a chave que destrava seu próximo avanço. Agora, respire fundo, abra seu coração e prepare-se. Neste estudo, não vamos pedir, vamos nos posicionar. Quando os israelitas ficaram presos entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, o pânico tomou conta. Eles clamaram a Moisés: você nos trouxe aqui para morrermos. O medo os paralisou. Eles imploraram por misericórdia, esperando que Deus agisse enquanto eles permaneciam imóveis. Mas a resposta de Deus a Moisés foi surpreendente. Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que avance. Naquele momento tudo mudou. Deus não estava pedindo mais orações. Ele estava esperando posicionamento. Moisés já tinha em mãos a vara da autoridade, mas estava agindo como um escravo implorando por liberdade, e não como um filho exercendo domínio. Deus precisou lembrá-lo: levante a sua vara, estenda a mão sobre o mar e divida-o. Esse é o mesmo erro que muitos de nós cometemos hoje. Continuamos pedindo a Deus que mova as águas, que abra o mar, que abra o caminho, mas o céu está esperando que nós estendamos a vara. Você já tem a autoridade. A vara em sua mão representa a palavra, as promessas e o Espírito que vive dentro de você. Deus não precisa se mover, você precisa. Moisés não abriu o mar pedindo que Deus o fizesse. Ele o abriu agindo no que Deus já havia dito. Fé não se expressa em súplicas, expressa-se em movimento. E o movimento só acontece quando você para de esperar e começa a declarar. Deus disse a Moisés: avancem. Imagine o absurdo disso. O mar à frente, o exército egípcio atrás, e mesmo assim, a ordem era avançar. É isso que o posicionamento parece.
Quando tudo diz recuo, a fé diz dê um passo. Quando o mundo grita você não consegue, Deus sussurra, levante a sua mão. Alguns de vocês estão diante do seu próprio mar vermelho agora, têm orado, jejuado, pedido a Deus que abra um caminho, mas hoje, Deus está dizendo a você, porque você está clamando a mim, fale ao mar, estenda o que eu lhe dei, avance, pare de esperar permissão para fazer o que já foi capacitado a fazer. O mar não se abre para os medrosos, abre-se para os posicionados. Os israelitas não atravessaram por emoção, atravessaram por autoridade. No momento em que Moisés levantou sua vara, o vento do céu respondeu. Quando você se posiciona na fé, o céu se alinha com você. A autoridade ativa movimento no reino espiritual. Deus não responde a lágrimas de desespero. Ele responde a declarações de identidade. Veja bem, a chave para o avanço não é só a oração, é a oração seguida de movimento. Se Moisés tivesse ficado de joelhos, os israelitas teriam morrido na areia. Mas quando ele se levantou, ergueu o que Deus já havia colocado em sua mão e tomou uma posição, o impossível aconteceu. Há algo poderoso em sua vida, que ainda não se manifestou, não porque Deus está segurando, mas porque você ainda não se posicionou para liberá-lo. O mar não é o seu problema, sua postura é, Deus já falou, agora ele está esperando o seu passo. Fé sem posicionamento é barulho, mas quando você age no que crê, a atmosfera muda, suas palavras carregam autoridade, seus passos têm peso, e o céu age em seu favor. Então, da próxima vez que enfrentar um mar de impossibilidades, não apenas ore para que ele se abra, ordene que se divida. Deus não te criou para ser um mendigo diante do seu trono, ele te chamou para ser representante do seu reino. Filhos não pedem o que já lhes pertence, exercem. É hora de parar de pedir a Deus para fazer o que ele já te capacitou a realizar. O mesmo Espírito que dividiu o Mar Vermelho vive dentro de você. Você não precisa esperar por um milagre, precisa se posicionar para um. Levante sua vara, estenda sua mão, avance. Há um momento nas Escrituras que expõe perfeitamente a diferença entre implorar por vitória e posicionar-se em autoridade. O dia em que Davi enfrentou Golias, todos ao seu redor tremiam. Todo o exército de Israel estava orando para que Deus fizesse algo, para que de alguma forma, o gigante desaparecesse. Mas Deus não estava procurando mais uma oração, ele estava procurando alguém posicionado. Davi não chegou ao campo de batalha com armadura ou espada, ele veio com algo muito maior: identidade. Ele sabia quem era, e mais importante, sabia de quem era. Quando ouviu Golias zombar do povo de Deus, algo dentro dele se levantou. Não foi medo, não foi insegurança, foi autoridade. Ele olhou para o gigante e disse: Tu vens a mim com espada, lança e dardo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não implorou para que o gigante caísse, ele o declarou caído. Ele não pediu a Deus que lhe desse vitória, anunciou antes mesmo de acontecer. Essa é a diferença entre quem pede e quem está posicionado. Observe algo poderoso: antes que a pedra saísse da funda de Davi, a vitória já estava determinada em suas palavras. Sua declaração alinhou o céu à sua ação. Ele não esperou ver o resultado para crer. Creu primeiro, e essa fé deu à pedra sua mira divina. Deus não precisava que Davi fosse mais forte que Golias. Ele precisava que ele estivesse posicionado na fé. O exército via o gigante como um problema. Davi o via como uma oportunidade para revelar o poder de Deus. É isso que o posicionamento faz. Muda sua percepção, desloca seu foco do medo para o propósito. Enquanto os soldados oravam por libertação, Davi se levantou para encarná-la. Ele não esperou por um sinal, tornou-se um sinal. No momento em que você percebe quem é em Deus, para de orar como vítima, e começa a falar como vencedor. A postura do seu coração determina a direção da sua batalha. A Bíblia diz: enquanto falava o gigante, correu em sua direção. Isso é posicionamento. Não esperar que a coragem chegue, mas agir na fé enquanto a coragem alcança você. Muitas pessoas nunca derrotam seus Golias porque ficam esperando por confirmação, mas Davi entendeu algo profundo: fé não espera por evidência, fé a cria. Quando você enfrentar seu Golias, aquela montanha de dívidas, aquele medo, aquela situação que parece grande demais, lembre-se, sua vitória não está em quão intensamente você ora, mas em quão firmemente você se posiciona.
fale a palavra, declare o que Deus já prometeu, porque a autoridade para derrotar seu gigante não vem da sua força, flui da sua posição como filho do rei. E aqui está a verdade. Deus poderia ter matado Golias sozinho. Ele não precisava da pedra de Davi, mas ele queria a posição de Davi. Ele queria um vaso humano para demonstrar a autoridade divina na terra. É isso que ele quer de você. Ele não precisa que você tenha todas as respostas, só precisa que você dê um passo à frente, com a funda na mão e uma fé que se recusa a recuar. Quando Davi agiu, o céu respondeu. O gigante não caiu por causa de um arremesso perfeito, caiu porque a fé já havia declarado o resultado. O mesmo Deus que esteve por trás da declaração de Davi está por trás da sua hoje. Então pare de dizer, Deus, por favor, remove este problema, e comece a dizer, este problema cairá porque meu Deus já me deu a vitória. Você tem autoridade para enfrentar seu Golias. Você tem orado para que Deus se mova, mas talvez ele esteja esperando você dar um passo, falar, agir. Gigantes não caem diante de orações, caem diante de declarações posicionadas. Então, da próxima vez que o medo tentar calar você, lembre-se de Davi. Lembre-se de que Deus não se alia à hesitação, ele se alia à ousadia. No momento em que você para de pedir e começa a declarar, tudo muda. Seu Golias não está ali para destruí-lo, está ali para revelar sua posição. Naquele dia, o monte estava cheio, centenas de falsos profetas gritando, dançando, cortando-se, fazendo de tudo para chamar a atenção de seu Deus. Clamaram desde a manhã até o meio-dia, implorando que fogo caísse do céu, mas nada aconteceu. Silêncio, desespero, exaustão. Então Elias deu um passo à frente, um homem sozinho, mas posicionado. Ele não gritou, não se cortou, não tentou manipular o céu com barulho. Ele ficou em pé, cheio de autoridade, e disse, Senhor, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Nenhuma súplica, nenhum apelo, apenas posicionamento. Os profetas de Baal passaram horas pedindo, Elias gastou segundos ordenando. É isso que separa o barulho da fé. Quando você sabe quem é em Deus, não precisa provar nada, apenas fala. E o céu responde. E então algo incrível aconteceu. Fogo caiu do céu, instantaneamente, sem demora, sem luta, sem fila de espera. O fogo respondeu à autoridade. Deixe-me dizer algo poderoso. A diferença não estava na oração, estava na postura. Ambos os lados chamaram por um Deus, mas apenas um homem estava alinhado com o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal imploraram do vazio. Elias declarou da identidade. Esse é o segredo do posicionamento divino. O céu não responde ao volume, responde ao alinhamento. Quando você conhece sua identidade, para de tentar convencer Deus a agir, e começa a cooperar com Ele para manifestar sua vontade na terra. Muitos crentes hoje oram como os profetas de Baal, jejuam, choram, repetem palavras sem fim, mas seus corações estão cheios de medo, não de fé. Ainda estão tentando receber algo de Deus, em vez de perceber que Deus já lhes deu acesso a tudo o que precisam. Elias não estava esperando por um sinal, ele era o sinal. Ele não precisou pedir a Deus que enviasse fogo, apenas se alinhou à vontade do céu e declarou. É isso que acontece quando você para de viver como mendigo e começa a viver como vaso. Quando Elias orou, não disse, se tu podes, ele disse, que hoje se saiba. Isso é confiança, isso é autoridade, é alguém que sabe que quando fala, o céu escuta, e essa mesma autoridade está disponível para você. O mesmo Espírito que consumiu o sacrifício de Elias vive dentro de você. Você não foi feito para ser um espectador, esperando que Deus haja. Você foi feito para ser aquele por quem Deus age. Veja bem, o fogo não caiu porque Elias era melhor que os outros. Caiu porque ele se posicionou onde ninguém mais ousou. Na posição, ele não imitou o barulho da religião. Ele encarnou a quietude da revelação. E é isso que traz o sobrenatural para o natural. Quando você se posiciona na autoridade que Deus lhe deu, milagres deixam de ser exceções e se tornam seu estilo de vida. Você não precisará perseguir sinais, eles começarão a segui-lo. Talvez você esteja em uma batalha em que tem clamado, Deus, onde estás? Tenho orado pelo fogo, mas nada vem. Talvez seja porque você tem orado como os profetas de Baal, com emoção, mas sem autoridade. Hoje o céu está chamando você para mudar. Pare de clamar por fogo, torne-se o altar que o atrai. No momento em que Elias reconstruiu o altar,
se posicionou e falou a palavra, o céu respondeu imediatamente. O fogo sempre cai onde há ordem e autoridade. Deus não envia seu fogo onde há confusão. Ele o envia onde há posicionamento. Então talvez sua oração não precise de mais palavras, precisa de mais fé. Talvez o céu não esteja esperando sua emoção, está esperando sua declaração. Quando você sabe quem é, suas palavras têm peso, suas ações movem anjos, e sua fé abala a terra. Você não precisa implorar para que Deus se mova, precisa ficar onde Ele lhe disse para ficar. O fogo está pronto. A pergunta é: você está posicionado para recebê-lo? A cidade de Jericó erguia-se imponente, inexpugnável, cercada por muralhas maciças que gritavam impossível. Por dias os israelitas olharam para aquelas muralhas imaginando como diabos entrariam, mas Deus já havia falado. Entreguei Jericó em suas mãos, percebeu? Entreguei, passado, antes mesmo de darem um único passo, antes de tocarem uma única trombeta. A vitória já estava declarada. É assim que o posicionamento divino parece caminhar, como se já estivesse feito, porque o céu já assinou. Mas aqui está a chave. Os israelitas não derrubaram aquelas muralhas com lógica ou estratégia, derrubaram-nas com obediência posicionada. As instruções de Deus não faziam sentido. Marchem ao redor da cidade uma vez por dia, por 6 dias. No 7º dia, marchem 7 vezes e gritem: nenhuma arma, nenhuma escada, nenhum cerco, apenas fé em movimento. Enquanto outros teriam pedido um novo plano, Josué se posicionou na obediência. Ele não questionou o método, confiou na fonte, e é isso que muitos perdem hoje. Querem vitória, mas não querem obediência. Querem portas abertas, mas não querem dar os passos que parecem ridículos aos olhos humanos. Josué não discutiu com Deus, alinhando-se a ele. Ele não pediu que Deus quebrasse as muralhas, agiu como se já estivessem caídas. Fé não negocia, obedece. Veja bem, há um padrão em todo milagre nas Escrituras. Deus dá uma instrução, e os homens decidem se permanecerão na fé ou ficarão no medo. Posicionamento não é fazer algo extraordinário, é fazer o que Deus disse, mesmo quando parece ridículo. Por 6 dias, os israelitas marcharam, nenhum progresso visível, nenhuma rachadura nas muralhas, nada, apenas silêncio e obediência. Essa é a fé mais difícil, caminhar ao redor do seu problema quando nada parece mudar, mas cada passo era uma declaração. Confio mais no que Deus disse do que no que vejo. E então veio o 7º dia, Josué deu a ordem: gritem, pois o Senhor já lhes entregou a cidade. Note a ordem. Eles gritaram antes que as muralhas caíssem. Isso é posicionamento. Louvor antes do milagre. Declaração antes da manifestação. Quando gritaram, o céu respondeu. As muralhas não desmoronaram por causa do alinhamento. Sua obediência havia construído um momento espiritual. E quando a fé atingiu seu ápice, o mundo físico não teve escolha senão se curvar. Talvez você esteja circulando sua própria Jericó. O emprego que não abre, o relacionamento que não se cura, o sonho que não desperta. Você tem orado, chorado, pedido a Deus que derrube essas muralhas, mas talvez, só talvez, Deus esteja dizendo: pare de pedir, comece a marchar. Ele não está ignorando suas orações, está esperando seus passos, porque fé que só fala, mas nunca se move, é incompleta. Seu movimento é seu acordo com o céu. Cada passo ao redor do seu obstáculo diz ao universo: não estou esperando por prova, estou caminhando na promessa. E aqui está o mais incrível: os israelitas não empurraram as muralhas, não levantaram uma única pedra. Sua obediência fez o que sua força nunca poderia. É isso que acontece quando você para de implorar e começa a se posicionar. O céu luta por você quando você fica onde Deus lhe disse para ficar. Então hoje, não apenas ore para que suas muralhas caiam, marche ao redor delas, declare vitória, louve com antecedência. O mesmo Deus que fez as muralhas de Jericó desabarem está esperando para ver se você confiará nele o suficiente para agir antes de ver os resultados. Quando você assume seu lugar na obediência, o impossível se torna inevitável. Se você chegou até aqui, quero que pare por um momento e entenda o que acabou de acontecer. Muito poucas pessoas chegam a este ponto. Você não apenas assistiu a um vídeo, passou por um alinhamento espiritual, ouviu palavras que confrontam o conforto, destroem o medo e despertam propósito. E se você ainda está aqui, é porque Deus quis que você ouvisse cada parte desta mensagem. Você não é um espectador,
Você é um dos poucos que realmente tem fome de transformação. A maioria das pessoas para no meio, distraída pelo barulho da vida, mas você permaneceu. Isso significa que o céu está fazendo algo em você agora mesmo. Agora, quero que você prove a si mesmo que faz parte desta geração que se posiciona, e não daquela que espera que a vida aconteça. Vá nos comentários agora, e escreva esta frase: estou posicionado para a vitória. Essa é sua declaração, seu ato público de fé. Quando você escrever isso, não estará apenas digitando, estará ativando algo no reino espiritual. Você estará dizendo a Deus: acabei com os pedidos, estou pronto para me posicionar. Cada palavra que você declara cria movimento no céu, então não pule este passo. E se esta mensagem tocou seu espírito, não guarde para si. Alguém por aí está orando pelo mesmo avanço que você acabou de experimentar. Pense nisso, e se Deus quiser usar você como ponte entre sua palavra e o despertar dessa pessoa, compartilhar este vídeo não é só clicar em um botão, é cumprir sua missão como vaso de luz. O algoritmo não decidirá até onde essa verdade irá, você decidirá. Agora, preciso ser sincero com você por um segundo. Se você ainda não é inscrito neste canal, isso precisa mudar agora, porque toda vez que você vem aqui, está alimentando seu espírito com verdade, autoridade e propósito. Não se inscrever é como entrar numa casa de sabedoria, ouvir a voz de Deus e sair sem levar a chave. Você não deixaria um tesouro sobre a mesa, então por que deixar seu crescimento para trás? Mas se você já é inscrito, estou orgulhoso de você. Sério, você já escolheu permanecer conectado a um espaço que mantém sua fé viva. Você faz parte de uma família de crentes que entende que posicionamento é poder. Cada like, comentário e compartilhamento seu ajuda esta palavra a alcançar milhares que precisam dela. Este canal não é sobre entretenimento, é sobre capacitação, é sobre ensinar filhos e filhas de Deus a se levantarem, se posicionarem e caminharem em sua autoridade divina. Quando você vem aqui, não está alimentando emoção, está alimentando propósito. Então, aqui está meu desafio para você. Não deixe que este fogo se apague quando o vídeo terminar. Mantenha-o aceso, assista a próxima mensagem, estude a palavra, e deixe que essas verdades se tornem parte de quem você é, porque posicionamento não é um momento, é um estilo de vida. Agora, antes de encerrarmos, quero que você faça uma última coisa. Pare tudo ao seu redor, não role a tela, não se mova, não clique em nada, apenas fique em silêncio por alguns momentos, respire fundo, deixe a paz de Deus encher seu espaço agora mesmo, sinta o peso da sua presença, feche os olhos e agradeça a Ele, agradeça pela clareza que recebeu, pela coragem que Ele está despertando dentro de você, e pela autoridade que agora você carrega. Sussurre sua gratidão, mesmo que seja só: obrigado, Senhor, por me lembrar quem eu sou. Não pause o vídeo, não apresse este momento, deixe que o céu selar esta verdade em seu coração, porque a partir de hoje, você não vai apenas pedir, você vai comandar, você não vai apenas esperar, você vai caminhar, você não vai apenas esperançar, você vai se posicionar. Você não é um mendigo, você não é um espectador, você está posicionado para a vitória, e o mundo está prestes a ver isso.